Bom dia. Ô, gente, vocês não receberam o comunicado na Agenda Edu, não? Eu coloquei na Agenda Edu. Bom dia. Rafael, eu não estou desconfiando do que você está falando, não, Maria Júlia. Rafael, você também não recebeu, não? Rafael Cuba, Breno, Natália. Eu não recebi, não. Ué, gente, coisa louca isso. Coloquei isso na Agenda Edu. Será que eu mandei para o primeiro ano do Jabu? Teve uma vez que eu fiz isso com o segundo ano. Deixa eu ver aqui, porque eu sou sempre doido. Calma aí. Literatura. Essa coisa de dar aula de gramática, redação, literatura, acabou ficando perdido. Gente. Gente, a Suzana não livre. Calma aí, tá, gente? Eu vou ter que desativar o fone aqui. Alô? Quer dizer, alô não, né? Gente, o que aconteceu é que eu mandei isso ontem, era 2 horas da tarde, e a Suzana não liberou. Aí parece que eu sou maluco, né? Eu? Tá lá, primeiro, segundo, terceiro ano, tudo pendente. Caramba, se Maria Júlia não tivesse falado comigo, eu nem estava sabendo, porque como é que eu ia saber? Gente, olha só. Vamos para a página 49, continuar gênero literário, né? Página. Turma, olha só, eu vou fazer assim. Ano passado vocês não tiveram literatura, né? Esse ano, o nono ano está tendo. Então, tem coisas que acaba coincidindo para vocês e para eles. Então, eu vou fazer assim: eu vou trabalhar um material, uma parte do material que eu tenho com eles, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Estão vendo alguma coisa aí, gente? A tela estava preta. E agora? Agora foi, agora foi. Olha só, gente, eu vou usar a linguagem mais simples, tá?
a linguagem que eu estou usando com o nono ano, tá? Isso também não quer dizer que está fazendo com que a sua intelectualidade seja limitada, mas é para você entender melhor. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: existe diferença. Eu parei o compartilhamento. Bom dia. Bom dia, Elizabeth. Então, olha só. Existe diferença entre gênero textual e gênero literário, tá? O gênero textual é o gênero que a gente estuda em redação, como charge, dissertação, narração, poema, história em quadrinho, haikai, receita culinária, tanto receita culinária como a própria receita do médico, outdoor. Deixa eu pensar aqui. Música, enfim, gêneros textuais, é o que nós aprendemos nas aulas de redação. Bilhete, carta, e-mail, tudo isso são gêneros textuais, que não tem nada a ver com gênero literário. Então, gente, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: gênero textual é diferente de gênero literário. Gênero literário a gente aprende em literatura. Gênero textual a gente aprende em redação. Em redação a gente vai aprender a escrever. Literatura a gente vai estudar a evolução dos textos através dos tempos. Então tem uma diferença, né? Tem uma diferença gritante. Então a primeira coisa quando a gente estuda literatura é a gente saber que existe diferença entre gênero textual e gênero literário. Então nós vamos ver mais ou menos isso agora. Então, olha só, turma, a palavra gênero, né? Eu coloquei de uma maneira bem específica para o nono ano, que foi assim: indica família, que é um conjunto harmonioso em que se agrupa algo. Nesse caso, textos literários. O gênero literário é, portanto, um conjunto de obras escritas que têm características semelhantes. Gente, vocês já ouviram falar de um filósofo chamado Aristóteles, eu acredito, né? Nas aulas de filosofia, você já deve, essa altura do campeonato, você já deve ter estudado sobre Aristóteles. Então, o que a filosofia tem a ver com a literatura? Tudo. O Aristóteles, o que ele faz? Ele cria uma obra chamada obra poética, e ele acredita que nessa obra poética existem 6 tipos de gêneros, 6 tipos de gêneros literários. Mas desses 6 tipos de gêneros literários que estão presentes na poética do próprio Aristóteles, do filósofo Aristóteles, ele só vai se aprofundar em 3 delas, tá? Uma é a epopeia. Se vocês já ouviram falar em epopeia, turma. Epopeia. A outra é a tragédia. E tem mais uma que é a comédia. Então, Breno, chegou a fazer o trabalho, Breno? Então, olha só. E aí, turma, nisso tudo tem que surgir. De onde que surgiu isso, né? Por que isso? Então, para a literatura ter surgido, ela teve uma base aristotélica, né? Ela se baseou no pensamento de um filósofo de Aristóteles. E nisso, os próprios estudiosos italianos, né, incorporaram que é uma poesia lírica entre essas formas, algo belo. Lira, lembra que lira é um instrumento musical? Então, a partir daí, esses gêneros ganharam forma, né? Uma forma épica, uma forma dramática. Então, na forma dramática, eu tenho a tragédia, a comédia e eu tenho o gênero lírico. Lembrando, turma, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês no chat. Quando eu tenho tragédia mais comédia, eu terei uma tragicomédia. Quando eu tenho tragédia mais comédia, eu tenho uma tragicomédia, ok? Então, olha só.
É, esse gênero épico, né? Então você tem que colocar na sua cabeça. Gênero épico, tá, gente? Isso tem que ficar na sua cabeça. Ó, um dos gêneros. Então, olha só, o Aristóteles ele dividiu os gêneros em 3 gêneros, né? Gênero épico, gênero lírico e gênero dramático. Então, o gênero épico tem que estar na sua cabeça, que é a mesma coisa que epopeia. Gênero épico é a mesma coisa que epopeia. Tudo bem até aí? Turma, eu acho que está bem claro, né? Então, olha só. Como que, exemplo, eu vou pegar e eu vou identificar um gênero épico. O professor coloca um texto e eu quero saber que gênero, se é o épico, se é o dramático, desculpem, se é o épico, se é o trágico ou se é desculpem, se é o épico, se é o dramático, se é o lírico. Como que eu vou perceber isso? Então, olha só. Primeira coisa, é chamado de epopeia, o épico. É um poema narrativo. Como assim, professor? Poema narrativo. Ó, gente, eu tenho um poema onde eu vou contar uma história. Música. Tem música que conta uma história, né? Ó, Renato Russo, Legião Urbana. Faroeste Caboclo. Não tinha medo de tal João, Santo Cristo era o que todos diziam. Quando ele se perdeu, deixou para trás todo o marasmo da fazenda. O herói é envolvido em uma aventura. Então vai ter um herói no épico, no gênero épico. Participação dos deuses da mitologia. Os deuses eles vão deixar o limbo, né? Eles vão deixar o Coliseu e eles virão participar do gênero épico. Associação a conhecimentos históricos. Eu vou precisar de fatos que aconteceram na história para poder escrever o gênero épico. E guerra. A guerra. A guerra vai estar presente o tempo todo. Tá? Como que seria a estrutura do poema épico? Tá? Eu tenho o poema épico e dentro desse poema épico eu vou ter a proposição, que é o tema da obra do poema. Esse poema está falando de quê? De preconceito. Então eu não posso falar que um poema épico, o título, o tema desse poema eu tenho que falar que é proposição. Gente, não vão confundir proposição com preposição das aulas de gramática, por favor. A invocação. O poeta realiza um apelo aos deuses para que auxiliem a contar a história. Narração. Parte central e mais extensa da obra compreende a narração das aventuras do herói. O epílogo é a conclusão da ação, deve ser imprevisível e reservar um final feliz. Então, vocês estão vendo que a estrutura de um poema épico, a epopeia, vão ter alguns nomes. E esses nomes eu vou perguntar na prova, tá? O gênero dramático, ação, encenação, a origem, onde que ele começou? Ele começou na Grécia Antiga, devido a festividades ao deus Dionísio, que é o deus do teatro, que é o deus do vinho. Comédia, o drama. Eu tenho comédia e tragédia dentro do drama, dentro do gênero dramático. As manifestações ritualísticas de danças típicas da sociedade primitiva, entonação, voz e mímica são fundamentais. Com o tempo, a palavra drama adquiriu o sentido de conflito. O drama, hoje em dia, gente, é diferente. Olha só, se a gente parar para estudar o significado da palavra dramático, seria um gênero, né? Que nós teríamos comédia e tragédia. Hoje em dia, quando eu falo assim, nossa, fulano é tão dramático, aquela choradeira, é aquele jogo de palavras para poder conseguir alguma coisa, não é? Então, teve uma nomenclatura diferente. Já a comédia iniciou-se com as festas populares em louvor a Dionísio, em que os comediantes vagavam pelas aldeias por não serem prezados na cidade. Essas manifestações isoladas passaram a ser reunidas em uma peça, dando vida a personagens de natureza vulgar. Protagonizavam atitudes ridículas, enquanto
quando satirizava os costumes. A comédia possuía um intuito moralizante. Gente, então olha só. É quando algo chega a ser tão ridículo que dentro dessa ridicularidade eu consigo ter um efeito moralizante. Eu aprendo com aquele ridículo. Ou seja, o ridículo vai me ensinar algo que vai mexer com a moral. Exemplo, o governo, né? A pandemia, essa situação toda da pandemia, com essa questão das pessoas. Eu não sei qual é a visão de vocês sobre isso. Mas, exemplo, a pandemia, nós estamos sabendo que existe uma coisa séria que está acontecendo no planeta, né? E que você como ser pensante, o mínimo é você raciocinar e ficar em casa, né, gente? É o mínimo que você possa fazer, já que tem intelectualidade no seu corpo, né? Aí me vem várias pessoas dizendo que não sei o que, está todo mundo saindo, tá todo mundo sem máscara, papapá, papapá. Com isso, significa que isso que era para ser acabado vai se propagar novamente, isso não vai acabar. E dali nós temos uma sociedade totalmente descuidada, uma sociedade não preparada, governantes não preparados, e vira uma... Se não fosse algo tão dramático, nós deveríamos rir diante disso tudo. Mas não tem como rir diante disso. Então, existe, dentro dessa situação ridícula, que é a atitude das pessoas, porque as pessoas estão sendo ridículas e irresponsáveis, e dentro disso está tendo algo moral. Aí vem aquela frase, né? Ah, mas você está fazendo isso porque ninguém da sua família morreu. Estão entendendo mais ou menos como funciona? Se não fosse trágico, seria muito engraçado. Então, olha só. Pois é, 50 mil mortos. Mas é isso. Estou muito preocupado em passear. Então, olha só. Fases da comédia na Grécia Antiga. Gente, isso é incrível. Existiu 3 fases da comédia. Comédia antiga. Geralmente tratava de assuntos políticos e sociais. Olha isso, gente, a comédia antiga. Tratava de assuntos políticos e sociais. As cenas eram dialogadas entre 2 atores e contavam com intervenções do coro, que usava máscaras. Isso não é uma piada, gente. Que usava máscaras. E olha que não tinha um coronavírus, hein? O coro, várias pessoas cantando. Já a comédia mediana abordava assuntos mitológicos ou literários. Geralmente a comédia mediana era aquela comédia mais burguesa, a comédia mais intelectualizada, né, que tinha uma conotação social diferente, pessoas inteligentes, e caracterizava-se pela ausência do coro. Por que eu estou falando isso? Porque mitologia e literatura seria, para alguns, na época, uma cultura rasa. Já a comédia nova tratava das paixões e dos costumes. Sua estrutura caracterizava-se pela simplicidade e pelo uso do diálogo. Então, tinha diálogo, né? Gente, a tragédia possui a mesma origem da comédia, baseia-se no sofrimento das personagens, quase sempre causados por determinação dos deuses. Trata-se da luta do homem com seu próprio destino. A desgraça das personagens favorece a reflexão sobre a existência humana, confere sofrimento também aos espectadores. Trata-se da catarse. Turma, vocês sabem o que é catarse? Meu sobrinho. Ele está tendo aula de português online. Coloquei ele para assistir a aula de português. Eu nunca vi isso, gramática. Então, olha só, turma. Eu quero que vocês foquem nessa palavrinha bonitinha que titio Ronaldo vai ensinar para vocês agora. Catarse. Olha como que se escreve, gente, catarse. Quando eu falo em catarse, eu vou falar de efeito catártico. Geralmente nós aprendemos isso em literatura e em teatro, tá, turma? Efeito catártico. O que é o efeito catártico? A catarse, você está sobre catarse, é você colocar para fora. É o que está dentro querendo sair. Exemplo, a ejaculação é uma catarse.
O vomitar é uma catarse. Você tá ali, gente, a pessoa te humilha a vida toda, a pessoa te humilha, te humilha, te humilha, acaba com você. Chega um dia que você vai gritar, você vai ter um grito de libertação. Você tá quente, aquilo tá te consumindo, amém, igreja? Então você vai chegar e vai, pá! Sabe aquele palavrão gostoso que a gente fala? Ou então aquela porta que a gente bate, pá! Isso é a catarse. Isso é o efeito catártico. Depois você não volta a ficar bem, você não volta ao normal. Para os olhos da literatura e para os olhos do teatro, significa que você passou por uma purificação. Ou seja, você estava em um estado, em um temperamento extremamente elevado, eu estou falando de estado emocional. Para você poder voltar ao normal, significa que você passou por alguma situação. E depois você se acalmou. Gente, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou me referindo? Primeiro ano, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá. Então, viu como que literatura não é tão chato, gente? Então, olha só. Eu ainda vou mudar. Uma das minhas missões esse ano é fazer com que vocês curtam literatura. Então, olha só. É o processo, aqui, ó, trata-se da catarse, isto é, o processo de purificação de sentimentos como medo e angústia. A plateia vivencia o drama das personagens e, ao final, tem um alívio de seus próprios pesares. Você se sente aliviado. Que bom, Rafael. Sim, Thaís. Pode ser momentos de tristeza, momentos de fúria, dependendo. Tudo é maravilhoso, né, Breno? Eu curto desde sempre. Thaís, você pode estar passando por algum momento em vida, por alguma situação complicada. O suicídio, dependendo de um contexto, vai ser uma catarse. Porque para aquele corpo que está passando por um problema, de repente, para ele, o tirar a vida, o suicídio, vai ser uma forma de amenizar o problema dele. Não estou falando de uma questão religiosa, pelo amor de Deus, hein? Não sejam ignorantes. Estou falando de uma visão literária, filosófica. Então, olha só, turma. Nós estávamos falando do diálogo, né? Então, olha só, turma, existe. Eu gostaria que vocês falassem aqui. Quem poderia ser o Corifeu e o Jazão? A gente está falando da tragédia. Gente, Antígona. Antígona é uma tragédia. Vocês sabiam disso? Primeiro ano, eu estou falando com vocês. Sim. Então, olha só. Quem pode? Vai ser Breno e Cuba? Então, vamos Pode lá. ser. Quem vai ser o Corifeu? Corifeu vai ser. Eu posso? Tá, então vamos lá. Breno vai ser o Corifeu e Cuba vai ser o Jazão. 1, 2, 3 e já. Ah, Jazão, não pudeste perceber ainda, infortunado. Toda tua devestura. Eita, virou aqui. Você Se já já sabe, né? soubesse, não falarias assim. E ela queria matar-me também? Teus filhos estão mortos. Sua mãe matou-os. Que dizes? Ai de mim. Mataste-me, mulher. Fica sabendo. Já não existem teus filhos. Sabe ler, não? Caramba. Onde ela os trucidou? Entre em teu lar. Verás teus filhos já sem vida. Abri logo os ferrolhos e... Peraí. Abri logo os ferrolhos e tirai as trancas, criados, para que eu veja os meus filhos mortos, dupla infelicidade a minha. E sua mãe, a quem darei a merecida punição. Ok. Gente, olha só. Então, vocês estão vendo o que seria no caso da tragédia, né? Ó, agora vamos ao lírico, né? Gente, no livro de vocês, eles fizeram assim. Até o capítulo... Até a página 57, eles falaram tudo. Só que eu estou mostrando para vocês de uma maneira extremamente detalhada. Até para a gente poder entender, né? Então, o lírico é subjetivo,
exploração de diversas emoções, sensações e experiências, expressão maior de sentimentalidade. A gente vai falar da emoção. Relaciona-se ora com o que sente, ora com o que o cerca. Música. A palavra lira é originada de um instrumento de cordas. A lira era tocada pelos gregos no momento da declamação poética. Musicalidade e rima. Foi dividido em 2 momentos. O primeiro foi da atividade poética dedicada ao canto com o acompanhamento da lira, ou durante a Idade Média, de outros instrumentos de corda, como o alaúde. E o segundo foi a separação do texto poético e a música. Existe uma diferença, né, entre a música e o texto poético, mas todo mundo sabe que música sempre vai ser um poema. Então, olha só. Formas líricas mais conhecidas. Elegia, de origem grega, essa expressão está relacionada ao pranto, classificando-se como um canto de luto e de tristeza, era acompanhada pelo som de uma flauta. Écloga, composição poética do tema pastoril e campestre. Ode, composição acompanhada pela lira, que tinha como função a louvação de nobres. Soneto, poema de 14 versos dispostos em 2 quartetos, 4 versos e 2 tercetos. É a forma lírica mais popular. Aí aqui no caso, gente, tem eu tinha colocado o soneto, que era o exemplo do próprio Vinícius de Moraes. Agora deixe-me ver. Vamos aí, só um minuto. Eu nem sei, gente, se eu já passei soneto da fidelidade para vocês. Já. Na última aula, se não me engano. Não foi na última aula, né? Acho que foi a Jaqueline, né, que pediu, né? Sim, exatamente. Então, aí no caso tem o soneto da fidelidade, tem o soneto. Deixa eu colocar. Eu vou colocar o soneto da fidelidade de novo, que eu quero que vocês saibam bastante sobre esse soneto. Que aí quando chegar no 2º ano, quando a gente for estudar Vinícius de Moraes mesmo, aí vocês vão estar tinindo do jeito que eu gosto. Se eu conheço, hein? Tudo ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor e espalhar meu canto. E rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que você... Então, olha só, gente. Olha só, turma. Entendi, Milene. Quando a gente fala em gênero épico e epopeia, se é uma história, se é uma narrativa, nós temos que parar para poder entender a questão do foco narrativo. Certo, turma? Nós vamos entender o que é foco narrativo. Geralmente, quando eu falo de foco narrativo, significa que existem pessoas, tá? Existem primeiras e terceiras pessoas, tanto do singular quanto do plural.
Turma, não existe segunda pessoa em foco narrativo em literatura, tá? Existe primeiras e terceiras pessoas. Então, olha só, turma. Eu tenho, no caso, narrador, personagem, sim. Por quê? Porque o gênero textual narrativa, Breno, ele vai estar presente na epopeia, no gênero literário epopeia. Então, no caso, tem o narrador. O narrador personagem, que no caso vai estar em primeira pessoa. Depois, turma... Ih, eu coloquei sem o R. Nossa Senhora. Então, eu tenho... Nossa, professor de português escrevendo errado. Então, depois, turma, eu terei o narrador, observador, e eu terei o narrador onisciente, que também está em terceira pessoa. Então, exemplo, turma, você chega, vai estudar Machado de Assis. Você estuda Machado de Assis, ele é narrador onisciente, em Dom Casmurro. Tem terceira pessoa, certo? Então, primeira pessoa, eu vou ter o narrador personagem. Terceira pessoa, eu vou ter o narrador observador e eu terei o narrador onisciente. Vamos pegar o livro de vocês, por favor? Coloquem, por gentileza, na página 50. Gente, a página 49 é mais ou menos o que eu expliquei nos slides, tá? Então, olha só, turma. Vamos aos narradores aí, né? Cuba, começa a ler para mim, por favor. De onde? Tipos de narrador. Ah, achei. Para contar uma história, o narrador pode se posicionar de diversas maneiras. Assim, dependendo da perspectiva do narrador, uma obra literária pode ter foco narrativo em terceira pessoa. O narrador é apenas uma voz que não se identifica. Em outras palavras, quando o narrador não é um personagem. Foco narrativo em primeira pessoa ou narrador personagem. O narrador é um dos personagens que vive na história e o narrador ainda poderia ser observador. O narrador assume um ponto de vista exterior, como quem presencia ou testemunha os acontecimentos. O onisciente. O narrador conhece e revela o interior dos personagens, seus pensamentos e suas emoções. Obrigado. Então, olha só, turma. Foco narrativo. Vamos recapitular comigo. Foco narrativo vai estar em primeira e terceira pessoa. Existe segunda pessoa em foco narrativo, primeiro ano? Não. Quando eu tenho narrador em primeira pessoa, eu tenho narrador personagem. Quando eu tenho narrador em terceira pessoa, eu tenho narrador observador e narrador onisciente. Ai, professor, por que a gente está aprendendo o tipo de narrador em literatura? Eu aprendi isso em redação. Tá, gente, em redação você vai aprender a construir, a produzir uma narração. Em literatura vão ter narrativas e você vai identificar essas narrativas, no caso de hoje, dentro de uma epopeia. Se eu tenho uma epopeia, eu vou ter narrativa. Se eu tenho narrativa, eu vou ter personagem, eu vou ter cenário, eu vou ter foco narrativo. Se eu tenho foco narrativo, eu tenho que saber quais são os tipos de narradores. Por isso que nós estamos estudando isso. Então, olha só. Agora vamos aos tipos de discurso. Os tipos de discurso, né, que está bem na página 50, que nós temos 3 tipos de discurso, né, turma? Nós temos o discurso
direto, nós temos o discurso indireto e nós temos o discurso indireto livre, né? Nós temos o discurso indireto livre. Caramba, professor, o que isso significa, cara? Livre. Gente, significa o seguinte: o discurso direto é quando eu chego, é a conversa em si, é o diálogo em si. Quer ver? Vai, Cuba, vem comigo. Improvisa aí comigo. Bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, como é que tá? Saindo muito na pandemia? Não saio de casa desde o início. Caramba, tem que sair, cara, tem que andar, hein? Ó, vocês estão percebendo, gente, que existe uma conversa direta entre mim e Rafael Cuba. Um diálogo, Correto. certo? Um diálogo. A isso eu vou chamar de discurso direto. Ok? Aí eu chego e falo assim: o professor Ronaldo se encontrou com o aluno Rafael Cuba no shopping. Não, o professor Ronaldo e Rafael Cuba conversaram online e o professor perguntou como que ele estava, se ele estava saindo muito, e Rafael respondeu que não. Houve fala diretamente um com o outro? Nesse último exemplo, houve fala diretamente entre mim e Rafael? Não, não houve. Isso significa que eu estou falando sobre o discurso indireto. Como que eu vou caracterizar o discurso indireto? O discurso indireto, gente, vai ter a presença dos verbos discendes, que são os verbos de locução. E aí, o que vai acontecer ainda? Calma aí. Não, os verbos discendes, eles não estão presentes no direto, tá? No indireto, não. No indireto, geralmente, os meus verbos vão estar no passado, eu vou usar muito o que. E quando eu tenho um discurso indireto livre, é quando eu tenho os dois discursos juntos. É quando eu tenho um discurso direto, que é o diálogo em si, e quando eu tenho um discurso indireto. Então, olha só. Discurso direto. Leia para mim, Breno, por favor. Discurso direto. O narrador apenas reproduz, sem modificações, as falas ou pensamentos dos personagens. Nesse caso, o autor utiliza algumas marcas convencionais, como os dois pontos, a mudança de parágrafo, o travessão, as aspas. Observe o exemplo. Depois de abraçar o filho, um abraço tão apertado que quase o sufocou, a mãe tirou da bolsa um embrulhinho e disse: "Olha o que eu trouxe para o meu mimoso." Leia aí. Obrigado, Breno. Lê para mim, Cuba, por favor, o próximo. Discurso indireto. Discurso indireto. O narrador traduz a fala do personagem, colocando-se como um intermediário ou intérprete. Veja o mesmo exemplo transformado em discurso indireto. Depois de abraçar o filho com um abraço tão apertado que quase o sufocou, a mãe tirou da bolsa um embrulhinho, mostrando, disse que o trouxera para seu filhinho mimoso. Okay. Mais? Ok. Não. Turma, olha só, alguma dúvida até aqui? Olha só, eu vou mandar agora. Está todo mundo no grupo do WhatsApp? Todos estão no grupo do WhatsApp, né? Se eu não me engano, o Jean não tá. Jean, não? Ele está aqui na aula? Hoje eu acho que não. Tá. Jean, você está no grupo Você tem um WhatsApp? Como é que é isso? Mas você tem um WhatsApp, Jean? Ah, é? Então, olha só. Ô, Jean, qual é o teu e-mail?
Eu vou colocar meu e-mail aqui, Jean. Você me dá um oi para eu poder mandar uma